Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Ceará e Sport. Sport 1, Ceará 0 no tempo normal e na cobrança dos pênaltis. Emocionante, o Ceará conquista o terceiro tricampeonato da Copa do Nordeste nas cobranças de pênaltis. Teve de tudo, teve muita emoção, principalmente nos pênaltis, mas teve o domínio total do Sport no primeiro tempo. O Sport deixou de matar o jogo no primeiro tempo. Aí chegou o segundo tempo e o Ceará equilibrou a situação. O Ceará foi gigante no segundo tempo. O Eduardo Barroca conseguiu reorganizar o time do Ceará e nas cobranças de pênalti, Juba, a grande estrela do esporte, decepcionou e o grande herói da partida como um todo foi o goleiro Richard. Richard é o herói dessa conquista. O Eric fez o último gol na cobrança de pênalti, mas não tem como tirar a grande presença do goleiro Richard, que defendeu 2 penalidades máximas. Grande herói da conquista do tricampeonato do Ceará, chama-se Richard. Primeiro tempo muito abaixo do Ceará. O Ceará começou o jogo realmente nervoso, desorganizado, sem conseguir praticamente passar do meio de campo. Primeiro tempo o Ceará não teve nenhuma finalização no gol, né? Mas no segundo tempo o Ceará melhora e equilibra as ações. Tá? O Sport teve a oportunidade no tempo normal de matar o jogo, né? de fazer o 2-0 que daria o título para o Sport Recife. Primeiro tempo, Ceará, como eu falei, não finaliza para o gol, time muito mal, nervoso, tenso, foi uma decisão tensa, onde o Sport dominou amplamente no primeiro tempo e pressionou o Ceará do começo ao fim nos primeiros 45 minutos e tudo ficou pior quando o Formiga saiu machucado aos 20 minutos e aí entrou o Danilo Barcelos, que entrou muito mal, diga-se de passagem. Aliás, Danilo Barcelos estava se tornando o vilão do Ceará quando perde o primeiro pênalti, mas aí o VAR lhe dá uma segunda oportunidade e o Danilo Barcelos consegue converter o segundo pênalti tocando no canto oposto ao que ele tinha cobrado no primeiro chute. Pois foi dele, do Danilo Barcelos, o passe, né, passe entre aspas, para o Luciano Juba, que faz o gol aí, faz 1-0 e assume a artilharia da Copa do Nordeste. Mas eu tenho certeza que o Juba trocaria essa artilharia da Copa do Nordeste pelo título do Sport Recife, que esteve por um fio, porque o Sport perdeu muitas chances de matar o jogo. E o Sport empilhou chances de gol, saiu barato para o Ceará. O Ceará tem que agradecer a Deus por ter saído apenas com 1-0 do primeiro tempo. E aí no intervalo o Eduardo Barroca consegue ajeitar o time e o Ceará não fica tão para trás, porque o Ceará praticamente no primeiro tempo não conseguiu sair do meio de campo. Foi acuado pelo Sport Recife. Sport Recife com a força da sua torcida, Sport Recife tecnicamente melhor do que o Ceará, conseguiu acuar o Ceará no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o Ceará melhora e melhora muito. E primeiro tempo só deu leão, né? Só deu leão, teve bola na trave, inclusive, Jorginho, Wagner Love enlouquecendo aí a defesa do Ceará. No intervalo, o Barroca resolve mudar, coloca o Jean Carlos, importante na partida o Jean Carlos, no lugar do Arthur Rezende, e logo a 1 minuto quase acontece, isso no segundo tempo, tá? Quase acontece o segundo gol do Sport, bola cruzada por Love, Jorginho faz o corta-luz, sobra para Juba que chuta em cima de Richard. Um público de 26.345 pessoas
assistindo essa grande decisão da Copa do Nordeste, que se firma como a competição regional mais importante do futebol brasileiro. O Ceará segue tocando bola, mas nos primeiros minutos não consegue passar do meio de campo também. Mas aí aos 9 minutos tem um bom lance do Ceará, aí o Ceará tem algumas situações interessantes, o Jean Carlos cruza, mas não chega até o Vitor Gabriel. E aos 12 minutos, mais esporte, Edinho cobra falta, passa por todo mundo e Richard faz grande defesa. Digo e repito mais uma vez, Richard foi o grande herói da partida e foi o grande herói nas cobranças de penalidades máximas. E segue a pressão do Leão com Jorginho, com Edinho, com Fabinho. E aos 16 minutos, aí o Barroca, vendo que não estava resolvendo a situação, resolve fazer algumas alterações, entra o Luvanor, que cobrou bem o pênalti de passagem, tá? No lugar do Vitor Gabriel, e aos 18 minutos o Ceará chega com Castilho, né, cobrando escanteio, e Eric ajeita para Jean Carlos, que mete para fora. Aos 22 minutos, Edinho levanta na área, Cariús cabeceia e o Richard defende. São oportunidades de lado a lado, você vê que o Ceará já não está tão para trás e resolve arriscar principalmente nos contra-ataques. Aos 24 minutos, um lance incrível do Sport. Incrível do Sport. Felipinho chuta no travessão e no rebote o Wanderson de novo acerta a trave. E aí, mais substituições no Ceará, entrou aos 32 minutos o Chay no lugar do Janderson e entrou o Michel no lugar do Varley. E essas mudanças deram gás para o Ceará, que aí começa a mostrar a sua força ofensiva também. Aos 36 minutos, por exemplo, Ceará no contra-ataque, Eric toca para Luvanor, mas a defesa corta. E aos 43 minutos, Ceará de novo no contra-ataque, Eric lançando Chay, que arrisca e mete para fora. E aos 46 minutos, o Gabriel Santos livre mete para fora e o Love pedia sozinho no meio. Poderia ter, se tivesse consciência, metido para o Love, seria gol certo. E a decisão acaba indo para o drama das penalidades máximas. Danilo Barcelos, Renan defende na primeira, mas o VAR anula, e aí o Danilo Barcelos, na segunda tentativa, faz Ceará 1-0 frente ao Sport. O Juba cobrou e o Richard defendeu. O grande, talvez o craque da Copa do Nordeste, o Juba, não vai ser, porque vai ser o Eric, porque o craque normalmente é do time que é campeão. O Eric deve ser colocado aí como craque do campeonato, ou o Richard. Foi importantíssimo o Richard nesta partida e em outras partidas do Ceará também. O Jean Carlos converte, faz 2-0 para o Ceará. O Love com paradinha, né, faz 2-1, né, 2-1 para o Ceará ainda. O Castilho, o Renan defende e a bola vai caprichosamente para a trave. Castilho perde a cobrança, o Sabino faz com paradinha e empata, e aí fica tudo igual, 2-2. O Luvanor faz no cantinho, boa cobrança do Luvanor, faz 3-2 para o Ceará, e o Gabriel Santos perde a sua cobrança, cobrou muito mal, o Richard foi no cantinho certo, defendeu, e aí o Eric partiu para a última cobrança e decretou aí o tricampeonato do Ceará na Copa do Nordeste. Ceará merecidamente é campeão da Copa do Nordeste 2023, fez uma campanha digna, apenas 3 derrotas na competição e foi crescendo ao longo do desenrolar das rodadas aí, das fases da Copa do Nordeste. E muito se deve essa conquista também ao técnico Gustavo Morínigo. Eu acredito que na entrevista coletiva, né, o técnico Barroca vai dedicar esse título também ao Morínigo, que tem, vamos botar assim, 80% da participação do Ceará nessa grande conquista da Copa do Nordeste. Parabéns a você, torcedor do Vozão, você é tricampeão nordestino da Copa do Nordeste. Começa bem o Eduardo Barroca, que pegou já o time pronto, né? E agora é só dar o seguimento para que conquiste
o que mais se almeja na temporada para o Ceará, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Conseguirá? Veremos aí no final desta temporada. Foi o que eu vi de Sport 1, Ceará 0, mas nas cobranças de pênaltis, o Ceará se sagra campeão da Copa do Nordeste. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.